Olá, meninos! Vamos então mais uma vez para uma revisão para a prova. Primeira questão. Construa o gráfico da função e dê o conjunto domínio e imagem. Então, esse assunto aí ainda envolve função afim e é chamado como função definida por mais de uma sentença. E quantas sentenças você consegue observar aí? 3. Então, f de x é igual a 2x menos 3. Se x for menor ou igual a 2, é a primeira sentença, e a condição é que x tenha que ser menor ou igual a 2. Segunda função, f de x é igual a menos x mais 3 se o x agora estiver no intervalo entre 2 e 4, x sendo maior que 2 e menor ou igual a 4. Lembre-se, essa segunda condição, ela é o intervalo aberto no 2 e fechado no 4. Já a primeira condição, x menor ou igual a 2, é o intervalo infinito. O maior número vai ser 2 e o menor número é o infinito, você não sabe quem é. Então, você tem dois intervalos diferentes aí. Um é infinito, o outro já necessariamente vai ser finito, né? Aí, a terceira e última função é f de x igual a x menos 1, é a nossa terceira e última sentença, onde x é maior que 4, mais um intervalo infinito, onde o menor número você não sabe quem é, ele só diz que tem que ser maior que 4, né? E o maior de todos eles também é impossível definir, porque está indo por um infinito positivo. Então, temos 3 sentenças, 3 condições e temos que analisar cada uma delas. Então, o que você vai fazer? Você vai construir tabelas, 3 tabelas para cada uma dessas sentenças. Começa com a primeira tabela. X menor ou igual a 2 é a condição. Aí você vai fazer uma tabela para essa primeira função. f de x, olha a sentença, é igual a 2x menos 3. O que a gente sabe dessa função? Ela é uma função afim, o valor de A é 2, o valor de B é menos 3, ela é uma função crescente. Importante lembrar, é uma função crescente porque o valor de A é 2. O que você vai fazer? Você vai atribuir 3 valores para x. Qual o primeiro valor? Comece sempre pelo valor indicado na condição. Tem 2? Comece pelo 2. E repare que ele diz que x tem que ser menor ou igual a 2. Então, obrigatoriamente, você começa pelo 2. Qual é a imagem de 2 nesta função? 2 vezes 2 menos 3 vai dar 1. 2 vezes 2, 4. Menos 3, 1. Guarda esse valor. Outro valor menor que 2, 1. Você escreve, a imagem de 1 é 2 vezes 1, onde tem x você troca por 1. Menos 3, 2 vezes 1, 2, menos 3 igual a menos 1. Outro número menor que 2, 0. Então, você tem 2, 1, 0, aí você calcula a imagem de 0, é 2 vezes 0 menos 3, 2 vezes 0 é 0, 0 menos 3 dá menos 3. Essa é a imagem para cada um dos valores do domínio que a gente escreveu aqui na tabela. Então, isso aqui é a tabela 1, correto? Para a primeira condição. Para a segunda condição, você sempre começa escrevendo a condição. Qual é a condição? X tem que estar inserido neste intervalo. Ele tem que ser um número maior que 2 e menor ou igual a 4. E que função é essa? Qual é a sentença para essa condição? f de x é igual a menos x mais 3. Pronto. Então, o que você vai fazer? Sempre, atenção, sempre você vai usar os extremos informados aqui. Professora, o 2 não é incluso no intervalo, ele é apenas um extremo, mas você faz a conta iniciando do 2. Para quê? Para saber se a primeira função, que é 2x menos 3, vai ser contínua com a segunda função, que é menos x mais 3. O gráfico, eles vão ser ligados, tá certo? Como é que você vai saber se são ligados ou não? Ora, você está usando o mesmo domínio.
Na primeira função você usou o domínio 2 e nessa segunda função você vai usar o domínio 2. Como é que você vai entender que elas vão ser contínuas? Se a imagem for também 1, porque na primeira função você usou 2, a imagem for 1. Vamos ver se o 2 nessa segunda função, a imagem também vai ser 1. Então, qual é a imagem de 2? Olha, a lei mudou. A lei é esta aqui. Por favor, atenção. A lei, na primeira sentença, é 2x menos 3. Na segunda é menos x mais 3. Então, você vai tirar o x e botar 2. Então, fica menos 2 mais 3. A resposta é números com sinais diferentes. Você subtrai e coloca o sinal do maior módulo. 3 menos 2 dá 1. Fica o sinal do 3. 1. O que você percebeu? Deu a mesma imagem que apareceu na primeira função. São funções com leis diferentes, mas com a mesma imagem para 2, quando o domínio é 2, tá certo? Então, elas vão ser contínuas. No gráfico, das duas funções vão ser ligadas, tá certo? Termina uma, começa a outra. É isso que eu quero te dizer. Pronto, o próximo número que você vai falar aqui, você usa inteiros, né? Que fica mais fácil para a gente fazer a conta. Como é qualquer número maior que 2, a gente começou com 2 para saber se elas são contínuas, o próximo número agora você usa 3. A imagem de 3 nesta função é menos 3, o menos é da lei da função, aí tu tira o x e bota 3, menos 3 mais 3, sinais, números opostos, a soma deles dá 0. Aí você usa o último extremo, que é o 4. Repara que ele bota menor ou igual a 4. Você obrigatoriamente tem que encerrar nesse 4, tá bom? Então, você coloca o 4. A imagem de 4, repete o sinal de menos, coloca o 4 no lugar do x, menos 4 mais 3. Dois números com sinais diferentes, você diminui os números. 4 menos 3, 1. E coloca o sinal do maior módulo. O maior módulo, quem tem? É o menos 4. O módulo de menos 4 é 4, certo? Então, fica o sinal desse 4 aí. Você repete, a resposta vai ser negativa. Ok? Então, você já fechou uma tabela, a segunda tabela. Vamos para a terceira e última tabela, porque nós temos 3 sentenças ali na situação aí envolvida. Então, a última sentença, você tem a condição x agora, é todo número maior que 4. Comece pela condição. X tem que ser todo número maior que 4. Aí você escreve a lei. Qual é a lei para esta condição? A lei é f de x igual a x menos 1. Então, no lugar do x, você vai procurar o domínio. O domínio, ele diz assim, esse domínio é qualquer número maior que 4. Ele quer o 4? Não. Porém, a gente usa o 4. Por quê? Vamos de novo? Aqui é o 4 para o domínio. Olha a função anterior, você tinha 4 também aqui no domínio. Quanto deu a imagem? Menos 1. Então, é interessante você usar sempre o valor indicado na condição, mesmo que apareça a barrinha embaixo aqui da desigualdade ou não, use o valor que está sendo informado. Para você saber se essas funções elas serão contínuas. Como é que ela vai ser contínua? Essa terceira função vai ser contínua com a segunda, se a imagem deste 4 também der menos 1. Aí, como é que eu vou fazer? Basta trocar. Onde tem x, colocar 4. Então, f de 4 é igual a 4, porque lá em cima tem x, menos 1. Então, você coloca 4 menos 1. Resposta 3. O que você conclui? Aqui deu 3 e aqui na função anterior é menos 1. Então, essas duas últimas funções não serão contínuas. Repetido, não serão contínuas. As duas primeiras serão contínuas. Ok? Próximo número, maior que 4. Basta colocar 5, né? Aí você só determina a imagem de 5. Vai ser 5 menos 1. Ok? 5 menos 1, 4. Precisa de mais um número? Não. A gente pode parar bem aí, já que é a última função. Próximo passo agora é construir o gráfico. Ok? Então, aqui a gente vai construir o gráfico. Atenção, você vai olhar para esta condição aqui. A conta já foi feita anteriormente. Aí a gente vai fazer a mesma conta, só que mentalmente agora, certo? Olha, números menores ou iguais a 2, começamos pelo 2. Quando x é 2, aqui eu tenho 1.
E aqui eu tenho 2. Então, domínio 2 é na linha do x eu colocar o 2. Ok? Então, quando o x é 2, quem é a imagem de 2? Aí você vem aqui no x, fica 2 vezes 2, 4 menos 3, 1. A imagem de 2 é onde está esse 1? Na linha do y. Então, aqui vai ser o ponto que você vai encontrar. Exatamente aqui você tem bola fechada para respeitar o que ele falou ali. É todo número menor ou igual a 2. Obrigatoriamente bola fechada nesse primeiro ponto, correto? Segundo ponto, pense no número menor que 2. A gente já fez essa tabela anterior. Colocamos 1. Qual foi a imagem de 1? Já calculamos anteriormente, vamos agora só mentalmente para você exercitar isso. 2 vezes 1 no lugar do x, imagina 1 aí, ó. É uma multiplicação que você faz. 2 vezes 1, 2, menos 3. 2 menos 3 dá menos 1. Então, a imagem de 1 é menos 1. Qualquer dúvida, você volta na tabela que está aí no vídeo, certo? Só voltar o vídeo e você vê a tabela. Então, quando o x é 1, a imagem vai dar menos 1. Marque esse ponto. Continuando, pensamos também no terceiro número menor que 2. A gente pensou no 0. Então, foi os três números no domínio. Foi o 2, 1 e agora o 0. Então, coloque um 0 aqui no lugar do x, fica 2 vezes 0, 0. Menos 3. 0 menos 3 dá menos 3. Então, a imagem de 0 é menos 3. Como que eu acho isso? Menos 3, gente, está na linha do y. Então, onde está o menos 3, você marca o ponto. Por quê? Porque o ponto aí dá 0 e menos 3. 0 para x, menos 3 para y, você marca esse ponto na linha do y. Aqui nós temos... é só ligar esses 3 pontos, é uma reta que vai aparecer. Nós temos o primeiro gráfico. Não ficou lá tão bonitinho, é uma reta que aparece aí. Então, nós temos aí o primeiro gráfico, que é... Deixa eu apagar aqui para fazer melhor essa linha, tá? Tentar fazer melhor a linha. Então, nós temos o primeiro gráfico. Aqui. Aí, eu recomendo você fazer o seguinte. Bola fechada no 2, lembra que aquele diz menor ou igual a 2? Então, a bola fechada é no 2. Como isso aqui é um intervalo infinito, tá certo? O menor valor número é 2, o maior você não sabe que vai para o infinito. Então, você informa aqui nessa reta, alongando um pouquinho mais, para indicar que isso aí vai para o infinito, que continua. Você continua em que sentido? Colocando números menores que 2 o tempo todo, números menores que 2. Então, a gente já usou 2, 1, 0, pode usar menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, até o infinito. Pronto, já fechamos aqui o primeiro gráfico. Aí vem o segundo gráfico, de acordo com a condição. Já fizemos a tabela, agora a gente só vai conversar sobre a tabela que já tem aí no vídeo. Números entre 2 e 4. Começamos pelo 2, lembra? Colocamos o 2 no lugar do x, ficou menos 2 mais 3, 1 positivo. Então, quando o x... Eu vou só mudar a cor para você perceber agora que a gente está com uma outra função, tá bom? Então, quando o x é 2, colocando o 2 aqui, no lugar do x fica menos 2 mais 3, resposta 1 positivo. Então, quando o x é 2, a imagem é 1. Você percebe que é o mesmo ponto. Agora, ele manda você fazer bola aberta, porque aqui não tem a barra. Olha aqui, ó, é só menor. Ó, x é todo número maior que 2. Então, ele não botou uma barrinha maior ou igual a 2. Portanto, você não pode fazer bola aberta, já que a bolinha aqui já está fechada. Você deixa como está. O próximo valor, a gente calculou ainda agora há pouco. Como é números entre 2 e 4, o próximo número foi 3, né? Colocamos 3 no domínio. Olha, o domínio é na linha do x. Colocando 3 no domínio. Então, como é que ficou a conta? Menos 3 mais 3, 0. A imagem deu 0. Então, quando o x é menos 3, y dá 0. Onde é que fica esse 3 e 0? Exatamente na linha do x. O ponto fica na linha de x. Esse ponto 3 e 0... ele pertence à linha do x, porque a ordenada dele é nula. Se fosse 0 e 3, ele ia pertencer na linha do y, como no caso o ponto anterior que a gente já fez a conta. Aí você tem, o último valor foi o 4 que a gente usou, 4 para o domínio. No domínio, 4.
Por quê? Porque o intervalo termina com 4. Então, colocando o 4 no lugar do x, fica menos 4 mais 3, menos 1. Então, quando o x é 4, a imagem deu menos 1. A imagem foi menos 1 e veio para cá. Então, aí que a gente vai entender. O gráfico está aqui, ele vai ser contínuo. Então, é só ligar esses pontos. Pega uma régua aí, quando você for fazer a sua prova, apoia a caneta com o lápis. Aí, lembrando que se você passar essa linha, sabe o que você está dizendo? Que esse intervalo vai para o infinito. Esse intervalo não vai para o infinito. O intervalo escrito ali é assim, ó, você lê x maior que 2 menor ou igual a 4. Então, eu tenho que... A bola aberta no 2, bola fechada no 4. Eu tenho que entender que esse intervalo é só esse pedaço aí. Portanto, eu não posso passar desse 4. Então, o que eu recomendo? Recomendo você prestar bem atenção na hora do seu gráfico. Se você, no gráfico, passar no desenho, acabar escorrendo aí o seu lápis, a caneta passar, você vai errar, correto? Porque o intervalo manda você parar exatamente neste 4, você vai parar aqui no ponto. Então, você não pode passar desse ponto. Atenção, hein? Não pode passar desse ponto. Então, vai ficar dessa forma. Era para ser bola aberta no início, não ficou bola aberta porque já estava fechada de acordo com a sentença anterior. Aí a gente entende que são funções contínuas e não tem como você apagar uma coisa que já estava pronta, tá? Então, vai ficar dessa forma aí mesmo. Claro que são retas, aí o desenho ficou meio torto. E por último, vou trocar a cor para você perceber a última função aí. Ele diz que f de x vai ser igual a x menos 1 se o intervalo for agora todo número maior que 4. Então, no nosso domínio, eu vou pensar em números maiores que 4. O que a gente conversou? Inicia pelo 4. Bota o 4 no domínio, já está aqui. Agora, usa a lei. A lei é x menos 1, então você vai analisar da seguinte forma. Se é x menos 1, então 4 menos 1, 3. Logo, a imagem desse 4 vai ser 3. Onde é esse 3? Na linha do y. Aqui está o 3. Portanto, eu vou ficar com isso. O domínio é 4. Sobe. E a imagem é 3. Agora sim. Vai ser bola fechada ou bola aberta? Aqui, obrigatoriamente, você faz bola aberta, porque a condição dada é para qualquer número maior que 4, ele não quer o 4, 4 é só extremo. Então, é possível você deixar a bola aberta tranquilamente aí. Outro número maior que 4, a gente falou na tabelinha anterior, a gente usou o 5. 5 no domínio, 5. Então, bota o 5 no lugar do x e 5 menos 1, 4. Quando x é 5, a imagem dele vai ser 4. Então, aí você faz linhas tracejadas, por favor. Linhas tracejadas, linha cheia, só para quando você traçar o gráfico da função, a reta ou a parábola, o que for, tá certo? Aí aqui ficou o ponto. Então, lembra que esse intervalo é infinito, vai embora para o infinito, o que você vai fazer? Ligar essa bolinha aberta com o ponto que você marcou e deixa passar um pouquinho, que isso aqui vai embora para o infinito. Então, aí está o desenho. É dessa forma a resposta dessa situação aí. A função f de x pode ser 2x menos 3, para o intervalo x menor ou igual a 2. A função é igual a menos x mais 3, quando x for maior que 2 menor ou igual a 4. E a função é igual a x menos 1, quando x for maior que 4. Então, as três funções estão desenhadas e agora é só encontrar o domínio e a imagem. Como que escreve esse domínio e a imagem? Gente, domínio é tudo que fica na linha do x. Observe, acaba que a gente vai usar todos os valores na linha do x, não são só esses que estão aparecendo aí, tá certo? Por quê? Você vai encontrar, atenção, na linha do x, olha quem foi envolvido. Você percebe que a gente envolveu 1, 2, 3, 4, 5. E isso aqui, depois do 5, vai até o infinito por conta dessa reta aqui em cima. Deixa eu apontar a você. Então, a gente envolveu o 1, o 0. Quando o x é 0, a imagem deu menos 3, a gente já envolveu o 0. Envolveu o 1, envolveu o 2, envolveu o 3.
tá certo? Envolveu o 4, o 5, o 6, o 7 até o infinito. Por que eu sei que vai até o infinito? Por causa dessa reta aqui. Ela vai se prolongar até o infinito, então eu vou usar todos os pontos que estiverem por aqui, depois desse 5. E a esquerda, ora, por conta dessa reta que está descendo, ela vai até o infinito, você vai usar todos os valores também que estão à esquerda do zero, todos. Portanto, o domínio aqui é qualquer número real. Como é que a gente vai analisar a imagem? A imagem, a gente vai pegar 2 pontos importantes aí. Se você perceber, aqui ficou um vácuo, entendeu? Esse espaço aqui, nada foi usado. Na linha do y, entre o 1 e o 3, entre eles dois, não foi usado nada aqui. Não tem nenhum ponto, não vai aparecer ponto nenhum aqui. Porém, do 1 para baixo, todos os valores de y vão aparecer, você vai usar. E de 3 para cima, todos os valores de y você vai usar. A imagem, quem determina é o y, tá certo? X é o domínio, y é a imagem. Então, você olha para cá, para a linha do y e analisa. O que não foi usado na linha do y? Somente os números entre 1 e 3 na linha do y. Mas todos os números abaixo de 1 vai ser usado e todos os números acima de 3 vai ser usado. Portanto, como é que vamos escrever essa imagem? A imagem, a gente vai usar a colchete, tá? Ou você pode usar a forma tabular também. A imagem vai ser, a forma tabular é desse sentido aqui que você abre chaves e escreve os intervalos. Você pode escrever o intervalo assim, na forma tabular. Deixa eu arrumar aqui melhor. Então, quem é a imagem dessa função? Você pode escrever y pertence aos reais. Um momento. Y pertence aos reais, de modo que y é todo número, atenção, eu posso usar do 1, atenção, né? Bola fechada nesse 1, é do 1 para baixo, é todo número menor ou igual a 1, ou, aí você volta aqui, são os dois números que a gente está observando, é o 1 e o 3, ou todo número, o do 3 vai para cima, tá? Todo número, ou y é todo número maior que 3. Por que não é maior ou igual a 3? Só é maior. Porque bolinha aberta, percebeu? Ali é bola aberta, exatamente nesse ponto. Então, é todo número maior que 3. Pode deixar o intervalo dessa maneira. Lembrando que aqui tem uma barra, por favor, vou arrumar melhor. Que é uma barra, é menor ou igual a 1. Menor ou igual a 1. Outra maneira de escrever o mesmo intervalo é usando colchete. Como é que é esse colchete? É infinito negativo. E 1 é o mesmo que dizer y é todo número menor ou igual a 1, colchete virado ao contrário do infinito, e colchete virado para 1, porque bola fechada nesse 1 aí. Unido com quem? Conjunto união, a palavra ou, lembra? Na teoria de conjunto, é a união, é a união. Então, ou a união, o outro intervalo vai ser quem? Você faz, como vai, é de 3 para o infinito, então o menor valor é 3, mas não tem bolinha fechada no 3, é aberto. Então, o colchete ao contrário do 3, e você vai embora para o infinito positivo. Pronto. Gente, essas duas imagens são iguais, tá certo? São duas maneiras diferentes de escrever a mesma situação. Então, essa é a primeira questão da tua prova. Assiste este vídeo quantas vezes você perceber que precisa assistir, revisa e se prepare para esta prova. Próxima questão. Você tem agora inequação quociente, mas um cuidado especial, eu acho que já resolvi essa questão em alguma turma, mas não fiz uma observação que vou fazer agora, exatamente agora. Qual é a observação que é importante para o aluno? Comece, antes de tudo, antes de resolver, observando que você tem uma barra e abaixo dessa barra você tem 6 menos x e o x apareceu no denominador. Então, a primeira coisa que você vai fazer é verificar a condição de existência.
ok? Como assim verificar a condição de existência dessa função? Isso aí foi condição de existência. Isso aí é um tema que a gente já passou, já faz um tempo, chamado domínio, tá? É o domínio de uma função. Esse tema a gente já estudou, então ele é importante nesse momento. Condição de existência. Como é que eu calculo a condição de existência? Ora, se o x aparece no denominador, você vai dizer que tudo que está no denominador não pode zerar. Se aparecer dentro de um radical, você pode usar duas situações, ou maior, ou tem que ser maior ou igual a zero, toda a expressão que estiver dentro do radical, ou só maior que zero, se esse radical estiver no denominador, tá certo? Mas no nosso caso a gente não tem radical, só tem 6 menos x, então você escreve 6 menos x, olha o que eu vou falar, não pode zerar, olha o que eu falei e olha o que eu escrevi. Esse símbolo aí diferente é mesmo que você falar, você falar que não pode zerar, 6 menos x não pode dar zero. Então, a palavra então, ou implica dizer que passa esse 6 para o segundo membro, então fica menos x, não pode ser igual a menos 6. Claro que você vai multiplicar isso por menos 1, tudo vai ficar positivo, aí você vai dizer, então, x não pode ser igual a 6. Isso aqui a gente vai reservar, a gente vai guardar, porque se durante a resolução e a gente encontrar x igual a 6, a gente vai cancelar esse 6, correto? A gente vai excluir o 6, porque na condição de existência não pode aparecer 6 para o valor de x. Por quê? Se aparecer 6, você vai fazer assim, ó, 6 menos 6, 0. Então, não pode zerar o denominador. É só por isso que o 6 está excluído do domínio desta função. Agora, o que é o nosso segundo passo, tá bom? Então, esclarecido para a turma, não lembro qual foi a turma que eu corrigi a questão, não fiz essa observação, por favor, arrume aí a sua atividade. Segundo passo é você resolver a inequação. Eu vou fazer questão de escrever o nome dela. O nome dela é inequação quociente, para você localizar aí no seu livro. E se quiser pesquisar no YouTube, pode colocar aí inequação quociente, que vai aparecer vários vídeos de vários professores explicando este mesmo problema para você, tá certo? Ajuda muito nos estudos. Então, o que a gente vai fazer? A gente escreve aqui a inequação que a gente tem aí. Ok? Essa inequação que a gente tem é 2x barra 6 menos x, maior ou igual a 1. Então, o que você tem que fazer? Traz esse 1 para o primeiro membro. Então, você trazendo fica 2x barra 6 menos x, o 1 que está positivo no segundo membro vem negativo para o primeiro membro, e aí você consegue igualar a zero. Isso é importante deixar igual a zero. Maior ou igual a zero. Não é nem igual, é maior ou igual a zero. Isso é uma desigualdade. Aí o que você vai fazer, gente? Você pode ir direto. Aqui você tem uma fração e um número inteiro. Você pode ir direto pegar o denominador, multiplicar pelo menos 1 e depois acrescentar 2x. Ou você tira o MMC, se você não tiver essa prática aí. O MMC, claro que é 6 menos x. E você repete aqui, ó. 6 menos x menos barra 6 menos x. Normal, como você aprendeu lá no fundamental, que eu estou só arrumando aqui o primeiro membro, tá certo? Só arrumando o primeiro membro. Então, o que você vai fazer, já que tudo vai dar zero aí? Por mais que você coloque um 6 menos x debaixo do zero aí, barra 6 menos x, quando você for resolver, claro que vai zerar, né? Mas no nosso caso aqui, a gente está resolvendo essa continha aqui do primeiro membro, que eu falei a você, você pode resolver direto. Como é essa história de resolvendo direto? Pega o denominador, multiplica por menos 1 e a resposta acrescenta 2x. Se você tiver essa prática aí, você pode resolver direto, tá? Mas se não tiver, você pode fazer isso que eu estou mostrando aqui. Viu que o MMC vai ser 6 menos x, aí você fala, o novo MMC, ó, o MMC dividido por 6 menos x dá 1. Então, vai ficar 2x, que já estava lá em cima, vezes 1, que é o resultado da divisão aí
do MMC pelo 6 menos x, que era o denominador que tinha anteriormente. Aí, próximo passo, você pega o MMC agora, que é 6 menos x, divide por... Quem é que está debaixo desse 1? É 1. 6 menos x dividido por 1 é o próprio 6 menos x, e multiplicado por 1 dá 6 menos x. Então, fica 1 vezes, abre parênteses, 1 que já está ali, que multiplica 6 menos x. Por que eu estou deixando assim? Porque se aqui tivesse um 2, você ia botar 2 vezes 6 menos x, tá? Para não esquecer. Vou cancelar o denominador? Não. Por quê? Porque eu estava só arrumando aquela situação ali, uma fração subtraída de um número inteiro, tá certo? Então, o que você vai fazer? Você vai repetir a barra e arrumar o numerador e denominador. Olha assim, 2 vezes x, 2x, vai ficar 2x. Aí, esse menos 1 que multiplica 6, fica menos 6. Você está colocando tudo em cima da mesma barra. E menos 1, trazendo com sinal, que multiplica menos x, dá mais x. Cuidado com esse jogo de sinal, por favor. Cuidado com o jogo de sinal, tá certo? Por isso é que eu estou apontando para o sinal de menos, para lembrar você que não é só o 1 que você multiplica, não. É o 1 e o sinal que ele tem. É menos 1 vezes menos x, vai ficar mais x, percebeu? Mudou aqui. Barra 6 menos x você repete. E maior ou igual a zero. Moço, arruma aí, ó. 2x você pode somar com x. Então, vamos somar aqui 2x mais x, 3x. Então, fica 3x menos 6 sobre 6 menos x. Tudo isso maior ou igual a zero. Então, próximo passo disso aí, a gente discutir cada uma das funções. Como assim? Deu uma inequação produto. Tudo que estiver no numerador, chame de função f de x. Tudo que estiver no denominador, chame de função g de x. Entendeu? Fica mais fácil para fazer a conta. Pegue só a função f de x e vamos estudar o sinal dela. Como é isso? Então, a função que está no numerador é 3x menos 6. Ok? Ela é crescente, por quê? Porque o a é positivo. Esse 3 aqui é positivo. Agora, como é que eu calculo o zero dessa função? É 3x menos 6 igual a zero. Para calcular o zero, a raiz é só igualar a zero. Deixa o 3x no primeiro membro, o menos 6 passa para o segundo membro com sinal trocado. Então, x é 6 dividido por 3. Quem é o zero dessa função? 2. Aí, como é que você estuda o sinal? Faz a linha do x. Sabe que essa função ela é crescente porque esse 3 é positivo. Então, você inclina para a direita e marca o 2 aí. Marquei o 2. Aí, vamos naquela história que a gente já conversou em outras aulas. Como que é isso? Pensa em um número maior que 2, um 3. Qual vai ser a imagem do 3? Nem precisa fazer a conta, só basta entender que a imagem desse 3 vai ser qualquer número positivo, porque o gráfico está para cá, percebe? Então, eu vou da linha do x e subo, olha, está crescendo aqui, ó, subiu. Então, para cá, eu sei que essa função sempre vai ter imagem positiva, então a função é crescente para qualquer número maior que 2. Pensa em um número antes do 2, um 1. Se você quiser fazer a conta, pode fazer. Bota 1 no lugar do x, 3 vezes 1, 3, menos 6. Dá menos 3, entende? Então, todo número menor que 2, a imagem dele vai ser sempre negativa. Aponta o lápis para a linha do x e você vai ser obrigado a descer, porque o gráfico está descendo, compreende? Então, o estudo do sinal dessa função ficou assim. Qualquer número maior que 2, a função é positiva, qualquer número menor que 2, a função é negativa. E quem é o 2? A nossa referência, porque o 2 é o zero ou raiz da função. O que você fez para a função f, você faz também para a função g, sem nenhum problema. Mesma história. Então, você escreve g de x. Agora, g de x é quem é? Quem está no denominador. É 6 menos x. Ok? G de x é 6 menos x. Aí, o que você vai fazer? Você simplesmente vai perceber qual é o sinal do x, o sinal desse x. Por favor, percebe bem, o sinal do x é negativo. Então, eu já vou logo fazendo aqui a linha do x, e eu já sei que a função vai ser decrescente porque o sinal desse x está negativo. Então, eu vou inclinar para a esquerda, grave isso.
Quando a função é crescente, o gráfico dela inclina para a direita. Quando a função é decrescente, a função afim, por favor, o gráfico dela inclina para a esquerda. Guardou isso? Agora você só vai calcular o zero da função. Como assim? Pega 6 menos x igual a zero. 6 menos x igual a zero. O que você vai fazer? Fica menos x igual a menos 6. Aí você sabe que vai multiplicar por menos 1. Tudo isso aí vai ficar positivo. X é igual a 6. Marca o 6 aqui. E aí você vem e conversa. Vamos lá. Como é essa conversa? Você vai pensar em um número depois do 6. Marca aqui na linha do x. Por exemplo, um 7. A imagem desse 7, nem precisa fazer a conta. Você é obrigado a descer porque o gráfico está para cá, não é? Vai ser um número negativo. Ó. Se pensar no 8, vai ser um número negativo. Você quer tirar a prova? Bota um 7 aqui no lugar do x. 6 menos 7 menos 1, compreende? A imagem vai ser negativa. Então, à direita do 6, a função é negativa. E à esquerda do 6? Qualquer número, aí marca aqui, ó, na linha do x, sempre começa da linha do x, ó, você é obrigado a subir. Se você é obrigado a subir, setinha para cima, então tu já vai dizer a função é positiva para qualquer número menor que 6. Para qualquer número menor que 6, a função é positiva, correto? O que a gente vai fazer agora? A gente vai pegar essa informação e jogar no quadro chamado dispositivo prático, que é esse quadro aí. A gente vai chamar de dispositivo prático. A gente já sabe o que aconteceu com a função f de x. Ó. Vou escrever aqui de novo. Está aqui do lado, ó, você está vendo a função f de x e a função g de x. Mas eu vou escrever aqui do lado, a função f de x ficou dessa maneira. Ó. Aqui foi a linha do x. E aí a gente inclinou para a direita, porque a função é crescente. E a raiz foi 2, né? Então, a direita é positivo, para a esquerda é negativo. Estou escrevendo aqui porque essa informação é necessária para a gente ir para esse quadro, tá? E a função g de x, a gente viu que ela é decrescente porque o sinal do x está negativo, a inclinação é para a esquerda, e a raiz da função g de x foi 6. Então, a direita do 6 é negativo e a esquerda é positivo. Esses sinais a gente vai jogar neste quadro aqui do lado, que no seu livro chama dispositivo prático. Agora, só um cuidado. Você tem duas raízes, o 2 e o 6. Sempre coloque na ordem crescente, a menor raiz para a maior. Se aqui tivesse 3 funções, tu ia ter que primeiro analisar quem é a menor raiz. Então, você vai fazer uma linha vertical aí, escreve a menor raiz lá no topo e aqui embaixo. Faz uma segunda linha vertical, escreve a segunda raiz lá no topo e aqui embaixo. Pronto. Então, só aqui nesse espaço de f de x, você vai escrever as informações que você tem da função f de x, tá certo? Então, ó, tá aqui o ponto no 2, à direita do 2, a gente vem e coloca o quê? O sinal de mais. Então, mais, à direita do 2. À esquerda é menos. Eu vou marcar bem aqui esse ponto para você comparar o que eu fiz aqui. Então, você na linha na lacuna da função f de x, você coloca essas informações que vieram do estudo do sinal da função. Ok? Agora que a gente vai usar aquela história de condição de existência. Por quê? Repara que a função aqui no problema, ele traz aqui o símbolo maior ou igual. Ele quer só valores positivos, tá? Primeira coisa é entenda isso. Maior ou igual a zero, ele quer valores positivos. E repara que tem essa barrinha aqui. Essa barrinha é para você fazer bola fechada. Essa barrinha significa aí para você colocar a bola fechada, lembra? Significa que o número, ele é aceito na solução, tá certo? É aceito, é um número que é aceito para x, na solução total aí dessa inequação. Então, por conta dessa barrinha, você vai usar a bola fechada. Agora, só que na condição do problema que a gente já calculou, vamos voltar? O que diz a condição do problema? Que o x jamais pode assumir o valor 6. Se esse x assumir o valor 6, o que você vai entender? Que essa função ela vai deixar de existir. Se você colocar um 6 no lugar do x, vai ficar 6 menos x, é o mesmo que 6 menos 0.
6 menos 6, desculpa, e 6 menos 6 dá 0. Então, aí a função não se define se o denominador for 0, correto? Por essa razão, olha o que você vai fazer. Bolinha fechada no 2. Mas quando chega na função g de x, você é obrigado a fazer bolinha aberta. Atenção, primeiro ano, por que eu sou obrigada a fazer bolinha aberta aqui exatamente em g de x? Porque é a função que ficou no denominador, compreende? E não posso aceitar o 6. Se eu aceitar o 6, aí eu vou tornar a função inexistível, correto? Então, para ela existir, esse 6 não pode fazer parte da solução. Por isso, você põe bola aberta, ok? Aí você vem para cá também, põe bola aberta só para não esquecer, um detalhe só. Aí você vai dizer, à direita dessa bola aqui, o sinal é menos e a esquerda é mais. Então, a direita da bola é menos, você faz o menos. E a esquerda você vai botando mais. Onde tiver espaço, você põe o mais, ok? Agora, lembra que não é um quociente. Se é quociente, você vai dividir os sinais. Qual sinal que tem aqui? Vou trocar a cor para você entender quais são os sinais que aparecem. Então, aparecem esses dois sinais, o menos e o mais, nessa primeira coluna. Então, você lembra, menos dividido por mais. Menos dividido por mais, você lembra dessa história? Vai ficar negativo, não é? Então, aqui fica negativo. Ele quer negativo? Não. Ele só quer valores positivos. Por isso que é importante observar desde o início do problema. Então, agora você vem para a segunda coluna. Mais dividido por mais. Então, vamos lembrar do jogo de sinal. Mais dividido por mais. Resposta é positivo. Só um instantezinho aqui, deixa eu arrumar. A resposta é positiva. Então, aqui fica positivo. Já sabe que esse valor vai ser aceito. Então, bola fechada no 2, bola aberta no 6. E aí, você marca esse intervalo aqui. Esse intervalo faz parte da resposta. E a última coluna, mais dividido por menos. Analise aí. Mais dividido por menos. A solução é negativa no joguinho de sinal. Portanto, já temos a nossa solução final. Qual é a solução? Solução vai ser x é todo número. Lembra que o problema ele pede soluções inteiras, tá? Se são soluções inteiras, você vai considerar o conjunto dos números inteiros. Então, x pertence aos inteiros. Olha, é a letra Z. X pertence aos inteiros, de modo que x é todo número maior ou igual a 2. A gente escreve assim, mas fala maior ou igual a 2, que a gente lê voltando. E menor que 6. Agora, como ele está se referindo à quantidade de soluções que vai ter aí, escreve aqui quem são esses números. Dá para escrever? Dá, porque é o conjunto dos números inteiros. Se fosse o conjunto dos números reais, seria impossível você enumerar os elementos. Fazer isso que eu vou fazer aqui. Ó. Menor, ó, os números são todo número maior ou igual a 2. Então, começa com 2. Pode ser maior ou igual a 2. Depois do 2, 3 é outro número inteiro. Próximo número inteiro, 4, depois 5 e o último, 6. Não, o 6 ele mandou excluir, tá certo? Por que mandou excluir? Por conta da condição lá no início do problema. O 6 não pode ser aceito nessa resposta. Então, para no 5. Ok? O que você vai conferir? Quantas respostas tem aí? Quantas soluções? Tem 4. Então, são 4 soluções, percebeu? Você tem 4 soluções. Se aí aparecem 4 soluções, qual é a opção a marcar? A opção D. Problema simples, mas que exige muito estudo de vocês, correto, gente? Então, reveja o vídeo quantas vezes for necessário. Eu vou mandar também em PDF, correto? Por favor, estudem. Próxima questão, aí começa função quadrática. Determine o gráfico, esboce o gráfico e determine o conjunto domínio de cada função. Então, a gente vai resolver uma função por vez, tá certo? Então, a letra A aqui, vamos resolver só esta letra A nesse espaço. Vamos lá.
Essa função, ela é de segundo grau por causa do 2, né? Se não vier esse 2 aqui no x, ela não é mais do segundo grau. Então, quem é o valor de A? Olhe para esse x ao quadrado. Quem está antes dele, é o coeficiente dele, que é o valor de A. É negativo. Se é negativo, vamos fazer o nosso rascunho bem aqui para a gente ir logo conversando. É possível rascunhar o gráfico antes de fazer todo o resto da conta. No nosso rascunho, esse menos 1 já passa uma informação. Qual é? Concavidade para baixo. Já é a informação que a gente recebe por causa desse menos 1. Entendeu? Primeiro ano. Então, os coeficientes já vão dizer muita coisa para ti que vai facilitar você a construir esse gráfico. Basta você analisar com cuidado. Então, aqui eu já sei que a concavidade é para baixo no nosso rascunho aqui. O que mais? B. Quanto vale B? Procure o B aí. B é quem acompanha X. Então, 3. Qual é o sinal desse B? Está positivo. Se está positivo, a gente já conversou. Procure o vértice. O vértice vai ficar bem aqui, né? O vértice separa o ramo crescente do ramo decrescente. Isso aqui a gente chama de ramo crescente. Para cá a gente chama de ramo decrescente. Como assim? Repara que a parábola vai assim, ela vai crescendo. Chega no vértice, para de crescer. Começa a cair. Muito simples de entender. Portanto, se o sinal do B é positivo, sabe que você vai entender que a linha do Y vai cortar no ramo crescente. Então, a linha do Y vai aparecer deste lado aqui. A linha do Y vai aparecer aqui. Por que eu já estou riscando a linha do Y bem aqui? Por causa do sinal do B. Ele é importante para informar isso. E C vale 10. Gente, o 10 é o número que já aparece no nosso rascunho. É exatamente onde a parábola intercepta a linha do Y. Aqui vai ser o 10. Olha o nosso rascunho. O problema está agora para você definir o que vai acontecer. Eu vou até ampliar aqui para depois riscar, tá? Apagar. Você tem isso, olha. Você tem isso. A gente já sabe que bem aqui é um 10. Próximo passo agora é a gente saber onde vai ficar. Isso aqui é a linha do Y. Por favor, tá meio feio aqui. A linha do Y. Próximo passo é a gente descobrir onde é que vai ficar a linha do X. São 3 situações que a linha do X aparece. Como assim? Repare o vértice. Por favor, olhe para o vértice. Então, a linha do Y, você vai fazer uma conversa com esse vértice. O que vai acontecer? Desculpa, a linha do X, tá? Então, a linha do X, ela pode passar exatamente onde está o vértice. Aqui assim, ó. Aqui vai passar a linha do X. Ela pode passar bem aí. Quando é que isso acontece? Se delta for exatamente igual a 0. Aí a linha do X passa onde está o vértice. Compreende? Ou a linha do X pode passar bem longe desse vértice. Então, vai ficar lá em cima, já que essa concavidade está virada para baixo. Então, a linha do X, vai passar bem longe do vértice, se esse delta for negativo. Ou a linha do X, aqui está o vértice, ela pode passar depois, bem embaixo do vértice. Como é que pode acontecer isso? Se delta for positivo. Porque quando delta é positivo, x' vai existir e vai ser totalmente diferente de x2'. Se delta é nulo, x' vai existir e vai ser exatamente igual a x2'. E a coincidência dos 2 pontos ficarem no mesmo lugar, tá certo? E quando os pontos são diferentes, a x' é diferente. Então, aqui você vai ter um valor, vai ter um ponto aqui, totalmente diferente do outro ponto, tá certo? E quando delta é negativo, não tem raiz, aí tu nem usa a fórmula de Bhaskara total, tá certo? Pronto, então são essas 3 situações. Aí percebeu a importância de você calcular quem? Delta. Aí você vem e calcula delta aqui no canto. Delta é b ao quadrado menos 4ac. Aonde que está esse b? Aquele 3 ali. Então, delta é 3 ao quadrado menos 4 vezes A. Quanto vale A? Menos 1. E vezes C. Quanto vale C? 10. Ok? Aqui é um sinal de vezes. Aí você faz a conta. Delta é
3 ao quadrado é 9. Aqui você já sabe que vai dar um valor positivo, menos vezes me dá mais, 4 vezes 1 vezes 10, dá 40. Olha, o delta deu 40. Desculpa, 49, né, gente? Que é 9 mais 40. Delta deu 49. Pronto. Delta sendo 49, o que você vai entender? Que x' é diferente de x duas linhas, tá certo? Vou escrever bem aqui, olha, você vai ter duas raízes reais distintas. E aí, o que acontece no nosso rascunho? A linha do x vai passar bem aqui. Então, quem vai definir essa linha do x é o bendito delta. Onde é que fica a linha do x aí em relação à parábola, em relação ao vértice? A nossa orientação é dada pelo vértice. A gente vai olhando para o vértice e vai dizendo, ih, olha, vai ficar acima do vértice, abaixo do vértice, vai tocar no vértice. Aí, de acordo com o que acontecer, com delta, você vai ter nenhuma raiz real, ou duas raízes reais iguais, ou duas raízes reais distintas, correto? Então, continuando com o nosso problema, já temos o delta que deu 49. Se delta foi 49, meu povo, já sabe que foi positivo, então você é obrigado a calcular, usar a fórmula de Bhaskara agora. Eu vou apagar isso aqui, que eu já expliquei. Basta você rever o vídeo quantas vezes for necessário, tá certo? E aí você vai printando aí as partes que você quer memorizar, tá bom? Então, aquilo ali foi só uma história, que é importante ficar sempre lembrando. Eu vou lembrar também nas outras funções. Pronto, agora eu sou obrigada a usar a fórmula de Bhaskara. X é igual a menos B, mais ou menos raiz de delta sobre 2A. Essa fórmula aqui, o professor não lembra o aluno na hora da prova. O aluno já tem que saber a fórmula, todas elas. Então, ó, B é 3 positivo, mas tem um menos ali. Então, você vai escrever menos 3, mais ou menos a raiz de delta. Quanto vale delta? 49. Então, quanto é a raiz de 49? 7. E 2 vezes A. Quanto vale A? Menos 1. 2 vezes menos 1, menos 2. Moço, vai aparecer agora x1 e x2 para você. Como assim? x1 ou x', que é só botar uma vírgulazinha em cima do x, você chama x', é menos 3, aí usa só o sinal de mais 7 dividido por menos 2. Cuidado com essa conta aí. Então, 7 tira 3, fica 4 positivo, mas embaixo tu tem um 2 negativo. Logo, a raiz disso aí vai ser menos 2. O que você faz? Você vem aqui no gráfico, procura o menos 2. Menos 1, menos 2. E marque o ponto aí. Marque esse ponto aí. Isso aí já é um ponto. Sabe como é esse ponto? É menos 2 e 0. A gente fala que a raiz é menos 2, mas essa raiz aí, ela representa um ponto no plano cartesiano. Próximo, x duas linhas ou x2, para quem gosta de usar o número, né? Então, ele bota menos 3, agora ele usa o sinal de menos, porque a fórmula ali é mais ou menos, né? Raiz de delta. Sobre menos 2. Menos 3 com menos 7, menos 10. Menos 10 dividido por menos 2, hein? Menos dividido por menos dá mais, 10 dividido por 2 dá 5. Então, você vem na linha do x e procura o 5. 1, 2, 3, 4 e 5. Marca aí. Ok? Eu já tenho 2 pontos ali no plano cartesiano. Tenho também o terceiro ponto, que eu não sou obrigada a calcular, porque a própria lei ela já informa. É esse 10 aqui, é o valor do C. Então, você vem procurar esse 10. Olha. 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aqui o 10. Marca esse valor aí. Então, a letra C já aparece direto no gráfico, sem problema. Pronto, agora o que a gente precisa? A gente precisa saber quem é o vértice. Vértice é uma palavra masculina, por favor, tá, meu povo? O vértice. O vértice é um ponto. Ele tem a abscissa e tem a ordenada. Vamos calcular a abscissa desse vértice. É menos B
dividido por 2A. Quanto é B? 3, mas fica menos 3 por causa da forma. E 2 vezes A. A é menos 1, então vai ficar 2 vezes menos 1. Aí você tem a divisão de sinais, vai ficar positivo, 3 dividido por 2 vai dar 1,5. Esse 1,5 aí é exatamente o valor da abscissa. Então, você tem 1 e logo em seguida tem 2. Onde está 1,5? Está entre 1 e 2 ali na linha do X. Se é XV, é na linha do X, tá certo, povo? Eu gostaria de logo lembrar vocês, eu só vou marcar aqui, tá? Esse X do vértice, ele determina uma linha muito importante também para a construção de gráfico de parábola. O nome dessa linha também a gente já discutiu. Essa linha chama eixo de simetria. Ela é muito importante na hora de construção da parábola, principalmente se você estiver fazendo manualmente, né? Se estiver usando algum artifício chamado GeoGebra, por exemplo, que é um aplicativo, ela já faz tudo para a pessoa. Aqui a pessoa tem que construir para entender direito como é que acontece. Então aqui, gente, essa linha verde aí é exatamente onde fica 1,5, entre 1 e 2, tá? Eu vou escrever bem aqui 1,5. Eu não quero escrever ali para não ficar uma confusão de números, tá bom? Essa linha chama eixo de simetria. Quem define o eixo de simetria é a abscissa do vértice. Já tem o eixo de simetria. Agora eu volto para calcular quem? A ordenada do vértice, y do vértice. A função quadrática ela é cheia de detalhe, né? Então é menos delta sobre 4A. Repara, gente, que a gente fez um rascunho bem aqui no canto e esse rascunho vai ser confirmado agora no nosso desenho, tá? Percebeu que nesse rascunho a parábola ela vai ter duas raízes, a gente já encontrou as duas raízes, a gente já marcou o lugar do 10, agora a gente está marcando certinho o lugar do vértice. Então o gráfico tá concordando com o nosso rascunho. E o rascunho foi tirado da onde? Da leitura dos coeficientes e da interpretação do valor de delta. Cuidado, em primeiro ano, é só você ficar revendo, refazendo várias vezes a mesma questão que você entende. Resposta, cadê delta? Delta deu 49, então vai ficar menos 49 dividido por 4 vezes menos 1. Tá dando uma falha aí. Resposta, menos 49 dividido por 4 vezes menos 1 vai ficar positivo, né? É 49 dividido... Arrumando aqui. É 49. Vamos lá. 49. Meu Deus do céu. 49 positivo. Só refazendo, gente. 49 positivo. 49 dividido por 4. A resposta é 12,25, não é? 12,25. Moço, como é que acha esse número aqui no gráfico? Muito simples. Isso aqui é em Y, é Y do vértice. Então, tu já tem o 10 aqui, né? Você sobe 10, 11 e 12. Aí, você sabe que vem depois o 13, mas o 12,25 fica logo coladinho aqui, bem pertinho, que eu vou só fazer essa linha aqui. Pronto, aqui eu já sei que é 12,25. Então, aqui está o vértice. Achei o vértice. Repara que os pontos estão aparecendo conforme o que a gente já escreveu antes no rascunho. Agora vem a importância do eixo de simetria. Esse eixo de simetria, você vai fazer o quê? Eu já peço desculpa aí que o pessoal está torcendo pelo Flamengo. Eles fazem questão de gastar o dinheirinho com fogos, né? Acho que fez algum gol aí, tá zoado aí fora, gente. Eu lamento, peço desculpa. Não tem estúdio, né? De vez em quando eu vou ficar em silêncio para deixar o pessoal aí animado fazer sua alegria. Ok, você vai lá onde está o C. E C é o 10, né? Você traça uma linha que seja perpendicular à linha do eixo de simetria e analisa qual é a distância deste ponto aí, onde é o 10, até o eixo de simetria.
essa distância aqui, se você perceber, está aqui embaixo, vai ser 1,5. Aí você soma mais 1,5, vai parar onde? Vai parar no 3. Olha um ponto que eu estou fazendo sem nenhum cálculo assim, usando fórmula nenhuma, só analisando pelo eixo de simetria. Então, eu acabei de encontrar o quinto ponto, né? 1, 2, 3, 4, o quinto ponto, usando o eixo de simetria. Aí está completo. Agora eu já posso riscar a parábola. Olha a parábola aparecendo aí. A parábola é uma curva, não vai fazer reta. Por favor, vai virando aí o dedinho, arrumando direitinho, fazendo essa curva, passando pelos pontos todinho que você marcou. Tá certo? Aqui a coordenação motora é ótima. E eu já vou pedindo desculpa também, né? Então, vamos de novo. A parábola já está agora finalizando. Estou desenhando mesmo. Até chegar aqui embaixo. Então, a curva está sendo feita aqui, ó, deste ramo. Que ramo é esse? Ramo decrescente. Repara que a gente falou aqui que o ramo decrescente, aqui, ó, desculpa, ramo crescente, desculpa, né, que você faz dessa maneira. O ramo crescente que ia cortar, ia interceptar a linha do eixo Y, tá certinho, que é o ramo crescente da parábola. O ramo crescente que a gente chama, até chegar no vértice. Aí do vértice você começa a cair, ó. Agora é o ramo decrescente, tá certo? Do jeito que foi feito ali no rascunho, tá acontecendo agora depois que foram feitos os cálculos. O rascunho foi feito sem esse tanto de cálculo aí que vocês estão vendo na tela, tá certo? O rascunho foi feito só analisando os coeficientes e o valor de delta, o sinal do delta. Olha só. Pronto, fechei aqui a concavidade. Nossa. Bom, o importante é que a ideia está sendo passada. Já peço desculpa também pelo desenho. Ok, meu povo, fechando aqui. Fechei. Aí, fechou, terminou a conta? Não. Quem é o domínio e quem é a imagem dessa função? Atenção, domínio é na linha do x. Domínio é na linha do x. Você vai pensar assim, eu usei o zero? Sim, gente, 0 e 10. É esse ponto aqui que intercepta a linha do y. Esse ponto aqui ele é formado por 0 e 10. Eu usei todos os números positivos? Ah, a professora parou no 5. De forma alguma, essa parábola ela vai continuar indo até o infinito, ela não para não. Então, você vai usar todos os valores aqui até o infinito depois do zero e todos os valores até o infinito antes do zero. Logo, o domínio é qualquer número real. Pronto. Agora, em relação à imagem, você vai olhar para a linha do y, o eixo y. Existe algum espaço nesse eixo que não vai ser usado de jeito nenhum nesta parábola. Que espaço é esse? Percebeu aqui o vértice? Sempre o vértice vai te ajudar muito. Olha para o vértice. Os pontos acima, ó, olha aqui na linha do y, qual é o maior valor? Esse 12 e 25, ele é chamado de valor máximo, porque como a concavidade está para baixo, esse aqui é o valor mais alto da parábola, 12,25. Então, acima do 12,25 não foi usado nada, não vai ser usado nada, vai ser desprezado. Então, essa imagem ela não existe para números acima de 12,25. Só vai existir para números abaixo de 12,25. Então, esse 12,25 aí, que é o vértice da parábola, ele é que vai determinar o conjunto imagem. Como a concavidade está para baixo, você vai dizer assim, olha, o conjunto imagem é determinado por esse 12,25, tá certo? É determinado por esse 12,25. Onde que é? Só mais um instante. Estou ajustando aqui para vocês. Então, o 12,25 aí é que nos ajuda a escrever o conjunto imagens. De novo, o domínio você vai olhar pela linha do x. A linha do x é onde você encontra o domínio. Agora, onde é que você vai encontrar a imagem?
a imagem, você olha para o vértice, a ordenada do vértice. Vou deixar escrito para vocês aí que a imagem, sempre quem determina a imagem é a ordenada do vértice, tá certo, gente? A ordenada do vértice, só voltando. A ordenada do vértice é que determina... deixa eu só arrumar aqui. A ordenada do vértice é que vai determinar para você a imagem. Então, vou escrever o conjunto imagem aqui do lado, tá? Conjunto imagem é Y, é qualquer número real. Só que tem um detalhe, né? Esse Y tem que ser números menores ou iguais a 12,25. Quem é ele? A ordenada do vértice. E por que que tem que ser menor? Porque a concavidade está virada para baixo, ok? Por favor, estudem, revejam essa situação aí. Vamos agora para a letra B. Olha a letra B aí. Neste momento, a gente vai fazer somente a letra B, tá bom? Letra B, você escreve. Qual é o valor de A na letra B? É quem acompanha x ao quadrado. É positivo. Vamos fazer nosso rascunho bem aqui do lado, por favor. Se deu positivo, o que tu já vai entender? Concavidade para cima ou para baixo? Concavidade para cima, né? Quem determina é o A, tá certo? Agora há pouco, voltando, estou compassando aí, estou repetindo para você entender. Aqui a concavidade foi para baixo porque o A foi negativo. O ramo crescente é que cortou a linha do Y porque o B é 3, que é positivo. E exatamente esse valor, onde intercepta a linha do Y, é um valor positivo porque foi o 10. E por que que tem duas raízes distintas? Ora, porque delta também foi positivo. Então, isso foi o que aconteceu na letra A. Agora, olha essa letra B. Eu já sei que eu já tenho um A positivo, então concavidade para cima, não é? Agora eu venho para o valor de B. Procura o B na função ali. Tem B? Não, porque tu só tem x ao quadrado, depois de x ao quadrado tu tem menos 4, então você não tem B. Logo, B vale 0. Então, quando B vale 0, entenda, escute aí que eu vou te dizer, não vou escrever não, hein? Toda vez que o B é nulo, o vértice, ele coincide com o ponto na linha do Y. Ele já está aqui, ó. Eu já tenho um gráfico, entendeu? O vértice já está aqui. Eu nem preciso calcular esse vértice, porque eu já sei que C vale menos 4. Então, eu já tenho o valor do vértice. Eu vou escrever aqui só para você entender. Sabe quem vai ser esse vértice? A abscissa é 0, porque esse ponto está na linha do Y. E a ordenada é menos 4. Entendeu, primeiro ano? O que a gente vai fazer agora? É saber a história da linha do X. Como você já tem isso aqui, vou riscar de novo, vou apagar. Lembra que a gente conversou ainda agora? Eu estou conversando de novo. O que vai acontecer agora é assim, a gente vai analisar a linha do X. O vértice está aqui embaixo, né, primeiro ano? Então, a linha do X pode aparecer bem longe do vértice, antes até do vértice. Está aqui a linha do X. Quando é que isso acontece? Se delta for um número negativo. A linha do X pode passar exatamente onde está o vértice. A gente diz que o vértice tangencia o eixo X, né? Quando é que isso acontece? Quando o delta for nulo ou igual a 0. E o que mais? A linha do X pode cortar, ou quer dizer, a parábola pode cortar a linha do X em 2 pontos. Tá aí a linha do X, ela vai aparecer nesse caso aqui, como a concavidade está para cima, ela vai aparecer acima do vértice. Então, delta é positivo. Guarda tudo que eu estou te falando aqui, que você vai usar em geometria analítica no 3º ano. Depois disso que eu não avisei, né? Então, quando delta é positivo, tu vai ter x1 diferente de x2. Aí, a gente tem que decidir qual x vai acontecer. Se vai ficar a linha do x abaixo do vértice, se vai ficar a linha do x tocando no vértice, ou se vai ficar a linha do x acima do vértice para a concavidade para cima, né? Aí, no caso, você vai ter x1 diferente de x2. Então, a gente tem que calcular delta. Fórmula de delta, primeiro ano, b ao quadrado. Como você já sabe a fórmula, a gente vai direto. B ao quadrado. Se b é 0, fica 0 ao quadrado. Menos 4AC. Então, é menos 4 vezes A
que é 1, e vezes C, que é menos 4. Atenção, hein? Delta é igual. Gente, 0 ao quadrado é 0, nem vou fazer conta aí. Então, fica menos vezes menos, mais 4 vezes 4, 16. Olha o que aconteceu. Delta foi positivo. Logo, x' é diferente de x duas linhas. Se eu já sei isso, eu já sei que a linha do x vai aparecer acima, porque essa concavidade é para cima, então vai aparecer aqui, onde a parábola corta a linha do x em 2 pontos, e eu vou ter x1 e vou ter x2. Aí, eu já fiz o delta, então agora eu sou obrigada a calcular x1 e x2. Vou ter que usar a fórmula de Bhaskara para essa situação aqui, porque o delta manda eu usar, já que esse delta foi positivo. Atenção, você usa a fórmula de Bhaskara completa somente se delta der positivo ou se der nulo. Se der negativo, você não vai usar, não tem como você usar. Então, como é a fórmula de Bhaskara aí que você conhece? É menos B. Só que o nosso B é 0. Eu vou botar só por causa da fórmula, tá? Menos 0. Você sabe que não existe menos 0. Mais ou menos a raiz de delta. Só que delta é 16, a raiz de 16 é 4. Estamos indo direto para a história, né? Sobre 2A. A é 1. 2 vezes 1, 2. Tu já sabe que este 0 aqui não vai existir, não é? Não existe mais 0 nem menos 0. Não faz essa conta, não. Então, x é igual a mais ou menos 4 dividido por 2. Quem é x'? Aí tu usa só o mais 4 dividido por 2, dá mais 2. E quem é x2'? Você usa só o menos 4 dividido por 2, dá menos 2. Ok? Eu já venho para cá. Nesse caso, a gente vai apagar essa conversa que a gente teve aqui. A gente vai apagar essa conversa, tá certo? Deixa eu só marcar de novo que eu estou resolvendo. Eu estou resolvendo a letra B, tá? A letra A a gente já fez. Deixa eu deixar marcado aqui. Aí, o que a gente já encontrou? A gente já encontrou mais 2 e menos 2. Eu vou botar aqui menos 1, menos 2. Marque. E mais 1 e mais 2. Marque. A gente já sabe que o vértice vai ser 0 e menos 4, né? Mas a gente vai calcular e mostrar para ti que realmente é 0 e menos 4. Como é que é a fórmula do vértice? Existe o x do vértice. A gente já sabe que esse x vai coincidir com o y, a linha do y, o eixo y, porque B é nulo nessa situação aqui. Não tem B nessa função, não tem o valor de B. Então, olha como é que fica essa conta. É menos B sobre 2A. Então, é menos 0 dividido por 2 vezes A. 2 vezes 1. Claro que você não vai desenvolver conta nenhuma. Tem um 0 no numerador, a resposta é 0, entendeu? Olha o 0 que a gente já achou aqui, sem precisar fazer a conta. E quem é o y do vértice? A gente já sabe que é menos 4, mas bora aqui provar. É menos delta, então é menos 16, porque delta é 16 sobre 4A, 4 vezes 1. Atenção, hein? Menos 16 dividido 4 vezes 1, 4. Quanto é que dá isso aí? Menos 4. Tá aí o vértice, gente. O vértice vai ser 0 e menos 4. Olha a resposta e olha a conta que a gente já tinha encontrado aqui, só analisando os coeficientes, sem precisar de conta. Por isso é importante você estudar bastante. Agora, como é que você vai fazer? Você vai construir o gráfico. Então, tu tem menos 1, mais, menos 2, menos 3, menos 4. Exatamente vai ficar aqui o vértice, menos 4. E você só vai ligar, né? Você vai ligar esses pontos, lembrando que é uma curva, uma parábola, não é reta. Não use régua. Você vai fazer a concavidade aí. Você vai tentar fazer aí, ó, a curva certinha. É uma parábola, tá, gente? O gráfico da função quadrática é uma parábola. Não vá fazer reta de jeito nenhum. Dê um jeitinho de fazer uma curva. E estou deixando aqui mesmo o desenho à mão livre, que a dificuldade que eu estou tendo aqui certamente vai ser
a dificuldade que você vai ter na hora de me entregar a atividade, né? Mas com o lápis é mais fácil, o lápis é a borracha, né? No papel é mais fácil do que usar o que eu estou usando aqui para desenvolver, né? Apagando de novo. Ok, primeiro ano. Vamos só concluir a letra B e falta a letra C. Bora sai. Ficou quase bonitinho, pronto. Vou dizer que ficou bem bonitinho. Você faz melhor aí, tá certo? Então, bora concluir aqui. O que aconteceu com essa parábola? A concavidade foi para cima porque A é positivo. O vértice coincidiu na linha do Y porque não tem o B na função. Não tem o B, B é nulo. O C ficou abaixo do zero, porque esse C está negativo, olha lá, é menos 4. E delta foi positivo, por isso a gente teve dois valores na linha do X. A concavidade corta a linha do X em 2 pontos. Logo, quem vai ser o domínio desta parábola, desta função? Qualquer número real. Todos os valores da linha do X vão ser usados. Quem vai ser a imagem? A imagem desta função. Gente, a imagem é determinada por y, que vai ser o número real. Aí, se você perceber, essa concavidade ela vai continuar vindo aqui, subindo, vai subindo. E os números que não vão ser usados? Todo número abaixo de menos 4. Os números que vão ser usados na linha do y, imagem, sempre você olha para a linha do y. Todos os números que vão ser usados serão os valores a partir de menos 4, acima. Por que eu vou marcar para cima? Porque a concavidade está virada para cima. Então, isso vai até o infinito. Logo, você vai escrever a imagem, conjunto imagem desta função. Você vai escrever o conjunto imagem desta função. Você vai dizer assim, a imagem é todo número real, de modo que y é todo número maior ou igual a menos 4. Professora, o que acontece se eu esquecer de colocar a barrinha? Você vai errar, tá certo? Não é para botar igual a menos 4, tá? E botando igual a menos 4, você para nele. Você tem que entender que a concavidade vai subindo, ela vai embora essa parábola para cima. Então, você tem que botar maior ou igual a menos 4. Não pode esquecer de jeito nenhum. Então, mais uma letra concluída. Por favor, estude, reveja quantas vezes for necessário. E estude esse assunto que vai dar tudo certo. A última letra. Esta última letra foi a letra C, que eu joguei como desafio em alguma sala aí, né? Porque tem uma fraçãozinha e teve um desafio. E agora a gente vai para a resolução. Me parece que um aluno me pediu a resolução e agora que eu vou entregar, né? Então, o que você faz? Qual é o valor de A? A é quem acompanha x ao quadrado. Muitos alunos colocaram que A vale menos 1. Poucos alunos perceberam que esse menos 1 tem uma barra e tem um 4. É menos 1/4. Tem uma fração ali, senhores. Então, eu tenho um ar negativo com cavidade para baixo. Nosso rascunho aqui. Professora, essa letra pode ser fração? Claro que pode. Então, tá aí uma fração aí no coeficiente, tá certo? Com cavidade para baixo. Nosso rascunho aqui. É para que o rascunho ele sempre aponta o que vai acontecer com o gráfico. Aí, cadê? B. Tem B na função dada ali na letra C? Não. Se não tem B, o que você já sabe? O vértice, esse ponto bem aqui, ele vai coincidir com a linha do Y, tá certo? Então, eu já sei que o vértice vai estar na linha do Y. Olha, tá aqui o nosso rascunho, o vértice na linha do Y. Ok? Isso aqui é a linha do Y. Olha, sendo assim, já é fácil de calcular o valor do vértice. Porque se C vale 400, eu já sei que o vértice, esse C é quando a parábola intercepta a linha do Y.
como o vértice está na linha do y, então eu já tenho as coordenadas do vértice. Vai ser quem? 0 e 400. Um ponto, quando fica na linha do y, sempre a abscissa dele é 0. Então, o vértice vai ser 0 e 400. É fácil essa aqui. A letra B e a letra C, elas são mais fáceis que a letra A, tá certo? Agora, é a nossa história de antigamente. Como é que é essa história? Analisar o gráfico, tá assim. Pode acontecer 3 lugares para a linha do X. Aqui está o vértice, a linha do X pode ficar bem longe desse vértice. Olha aqui a linha do X. Quando é que essa linha do X fica bem longe? É quando não tem raiz. E quando é que não tem raiz? Quando o delta for negativo. Ou a linha do X pode passar certinho onde está o vértice. Então, quando é que isso vai acontecer? Se delta for exatamente 0. Porque x1 vai ser igual a x duas linhas. Você vai ter 2 raízes reais, mas só que elas serão iguais. Ou a linha do x pode passar depois do vértice. No nosso caso aqui, ela vai passar abaixo do vértice. E aí, nesse caso, você diz que a parábola corta a linha do x em 2 pontos. E esses 2 pontos são exatamente x1 e x2. Quando é que isso acontece? Quando o delta é positivo. Então, delta pode ser nulo, delta pode ser negativo e delta pode ser positivo. Se for positivo, as duas r's são diferentes. Então, é de grande importância você calcular o delta antes de tudo. Esse delta é chamado de fator determinante, é o discriminante, tá certo? Então, quem é delta? Tu já sabe a fórmula, a gente vai logo escrevendo direto aqui. Como é delta, b ao quadrado, então fica 0 ao quadrado menos 4 vezes a. A é menos 1/4, né? E vezes c. C é 400. Me dê uma licença que eu vou riscar lá em cima para você fazer essa conta aqui, ó. 4 vezes 1/4. O que é isso aqui, gente? Um número multiplicado por seu oposto. O produto de um número pelo seu oposto dá 1. Isso vai dar 1, compreende? É porque você faz 4 vezes 1, 4. 4 dividido por 4 dá 1. Então, eu já sei que isso aqui vai dar 1. E 1 vezes 400 dá 400. Não é? A aula do 6º ano. Aí você volta e diz assim, menos vezes menos dá mais. Então, delta é positivo e delta é 400. Gente, a gente encontrou delta 400. Delta foi um número positivo. Se delta é positivo, você vai ter x' diferente de x duas linhas. Então, você é obrigado a usar o restante da a fórmula de Bhaskara, né? Então, quando o delta é negativo, você não precisa ir continuando usando a fórmula de Bhaskara. Por isso que a gente diz, olha, delta é um fator discriminante. Ele ajuda muito o aluno a descobrir logo ele antes de qualquer coisa, certo? Para continuar os cálculos. Então, aqui eu já sei que eu vou ser obrigada a terminar a fórmula. E aí, estou marcando de novo aqui a letra C que eu apaguei, né? A gente está resolvendo esta letra agora, tá? Então, eu vou ter que achar... Eu já sei que a linha do x vai acontecer isso, gente. Atenção para o desenho, para o nosso rascunho. A linha do x vai aparecer aqui. Por que ela fica aqui? Ela vai aparecer aqui porque olha a parábola cortando em 2 pontos. Como é que eu sei que essa parábola vai cortar em 2 pontos? Porque delta foi positivo. Então, eu vou ter x' diferente de x duas linhas. E o nosso eixo de simetria vai ser exatamente o eixo y. E nós não vamos ter muito trabalho nessa letra C. A letra B e a letra C são as letras mais fáceis. É claro que existe uma outra maneira mais fácil de achar x1 e x2, tá? Como a gente está, muitos alunos chegaram aqui em tempo de pandemia, não viram esse assunto no 9º ano, estamos discutindo a fórmula completa de Bhaskara. A letra B e a letra C, obrigatoriamente, você não precisava usar a fórmula de Bhaskara, se você soubesse bem a história de fatoração, ou então somente isolar e resolver usando as ideias de radiciação, tá? Mas aqui a gente vai continuar usando a formulinha de Bhaskara, tá bom? X é igual a menos B, para quem entendeu o que eu estou falando, quiser resolver como aprendeu lá no 9º ano, teve essa aula, fique tranquilo, pode usar o que você aprendeu lá, tá bom? A gente está fazendo uma conversa geral para todos os alunos, tanto para quem viu, para quem não viu o assunto, e como muita gente não viu, infelizmente, esse assunto no 9º ano, aqui no 1º ano a gente tem que trabalhar, tá certo? Essa problemática toda.
Então, você coloca, cadê a fórmula de Bhaskara completa? É menos b. Lembra que b é zero? Pela fórmula fica menos zero, mais ou menos a raiz de delta. Como delta é 400, a raiz de 400, me permita fazer as continhas aqui, né? Raiz quadrada de 400 é o mesmo que você fazer a raiz quadrada de 4 vezes 100. Aprendeu isso no 9º ano, para quem viu radiciação. A raiz de 4 vezes 100, você pode resolver separado. A raiz só de 4, não é? E depois a raiz só de 100. E aí você faz o quê? Multiplica as respostas. Isso aí você pode calcular assim, ó. A raiz de 4, isso aí são propriedades dos radicais, tá? Vezes a raiz de 100. Quanto é a raiz de 4? 2. Quanto é a raiz de 100? 10. Então, 2 vezes 10, 20. Olha aí, moço. Então, a raiz de 400 é 20. Claro que alguns alunos foram direto na calculadora. Eu estou conversando com meninos que têm que aprender a fazer os cálculos sem calculadora, porque isso não vai ser permitido em prova, tá? E tudo isso aí você vai dividir por 2A. Agora, cuidado, olha quem é o A. É uma fração, então é 2 vezes menos 1/4. Ei, me permita também fazer a continha aqui, aula do 7º ano, 2 vezes menos 1/4, tá? Eu vou colocar só 1/4, depois a gente conversa o sinal. Começa a conta aqui. Você pode fazer 2 vezes 1, ou você pode simplificar logo o 2 e o 4. Mas vamos fazer como muitos de vocês me mostraram na conta aí. 2 vezes 1, 2. Repete 4. Aí você pode simplificar por 2. Simplifica por 2 lá em cima e aqui embaixo, não é? A resposta fica 1/2. Aí, então, o menino vai escrever aqui, ó. X é igual. Esse menos zeros aí a gente vai esquecer, né? Que não tem. É mais ou menos 20 dividido por 1/2 negativo. Pronto. Vamos com calma na história aí. Agora, atenção, hein? Vamos fazer a conta aqui separada. Me permita fazer o rascunho aqui em cima, tá, gente? 20 dividido por 1/2. O que você aprendeu? O 20, ele representa uma fração, né? Ou você fala assim, repete o 20, repete a primeira fração, multiplica pelo inverso da segunda. Lembrou aí? Repete a primeira fração, multiplica pelo inverso da segunda. A segunda é 1 sobre 2, fica 2 sobre 1. Quanto é 20 vezes 2? 40, dividido por 1, dá 40. Compreendeu? Então, essa conta aqui, tu vai ter x1 igual... Ó, atenção, hein? Eu vou usar a ideia aqui direto, ó. Mais 20 dividido por menos 1/2. Você já viu que deu 40. Faça só a divisão de sinal. Mais dividido por menos. Então, fica dar menos 40. Onde está esse menos 40? Gente, eu não vou marcar número por número, tracinho por tracinho. A gente vai usar aqui uma ideia, tá? Eu vou jogar esse espaço aqui e jogar menos 40 aqui. Pronto. E marca logo. Isso aqui já é a primeira raiz. Eu estou na linha do x. As raízes ficam na linha do x. x1 e x2 fica na linha do x, tá? Agora, vem calcular x2, que é a segunda raiz. É mais 20 dividido... Eu falei mais 20 dividido por menos 20, agora é menos 20. Tá certo? Primeiro a gente usa o mais, agora a gente vai usar o menos. Menos 20 dividido por menos 1/2. Já sabe que vai dar 40, agora só faça a conta do sinal. Menos dividido por menos dá mais 40. O que você vai fazer? Olha, esse espaço todinho que eu usei menos 40, agora eu vou usar o mesmo espaço para cá, para a direita do zero, e jogo mais 40. Marca aí, já é a raiz dessa função aí. Ok. Lembra que a gente já tem o vértice, mas a gente vai calcular o vértice sem problema nenhum. X do vértice. X do vértice você escreve menos b, então fica menos 0, dividido por 2a. 2 vezes menos 1/4. Atenção, essa conta tu não precisa terminar. Se o numerador é 0, essa conta vai dar 0. Então, a abscissa é 0. Gente, a abscissa é 0. Já sabem, o ponto vai ficar na linha do y. A gente já falou isso ali anteriormente.
y do vértice é menos delta, cadê delta? 400, menos delta dividido por 4A. Então, é 4 vezes menos 1/4. Atenção, primeiro ano, me permita conversar contigo bem aqui do lado, aqui em cima. 4 já conversei, né? 4 multiplicado pelo seu inverso. Qual é o inverso de 4? 1/4, tá bem aqui no início, tá? Mas eu vou fazer a conta aqui separada. 4 multiplicado pelo seu inverso vai dar 1, porque vai ficar 4 vezes 1, 4. 4 dividido por 4 dá 1. Eu já sei que vai dar 1, então aqui no denominador dá 1. Aí tu só faz o joguinho de sinal, menos dividido por menos dá mais. Então essa conta todinha vai ficar 400 dividido por 1. Gente, então y do vértice é 400 positivo. O que foi que a gente falou? Tá bem aqui no início, gente, você lembra? Já está aí riscadozinho. Então, olha o vértice aí, é 0 e 400. A gente vai jogar esse 400 lá perto do topo, tá? Perto do topo. Então, quem é esse 400? 400 é exatamente o valor do C, percebeu? E também aqui fica o ponto 0 e 400. Aqui fica o vértice que a gente falou no rascunho. Olha para o rascunho, agora a gente está analisando, já construindo o gráfico. Então, o que a gente vai fazer agora? Só terminar de desenhar o gráfico, porque pelo rascunho a gente já sabia o que ia acontecer. Aqui está o gráfico. Esse aqui é o ramo crescente, não é? Lembre que é uma curva. E aqui você vai descer fazendo a curva. Eita, tem que passar no ponto. Eu estou passando longe do ponto. Vamos de novo. No caderno, na sua atividade, na sua avaliação, você faz o desenho bem arrumadinho, por favor. Eita. Pronto, aí. Do jeito que saiu, vocês vão me perdoar, né? Tá bem feio. Meu Deus, eu acho que eu tô piorando. Enfim, meu povo, o importante é que eu já te disse, né? Se é uma curva, faça bonitinho na sua avaliação. Pelo amor do Pai Eterno. Então, vamos embora terminar a conclusão. Por que essa concavidade ficou para baixo? Porque A é menos 1/4, portanto, A é negativo, concavidade para baixo. Por que o vértice ficou na linha do Y? Porque B foi nulo, não tem B. Por que o C ficou lá em cima? Porque esse C é positivo, ele ficou acima do zero, né? Muito acima. E por que essa parábola cortou em menos 40 e mais 40? Porque delta foi positivo. Isso aí é a análise do estudo do gráfico. E quem vai ser o domínio desta função? Qualquer número real. Quem vai ser a imagem desta função? Y é todo número real, de modo que Y, atenção, hein? Olhe lá, com cavidade para baixo, então a imagem vai virar, você vai dizer que é todo número menor ou igual a 400. Você usa sempre a ordenada do vértice. Como está virado para baixo, você diz menor ou igual. Quando estiver virada para cima, você diz maior ou igual. Então, eu peço desculpa pela distância aí, ó. O vídeo ficou meio longo, mas o importante é que tudo foi falado aqui. Você vai fazer o quê? Rever e estudar. Tá bom? Boa prova para todo mundo.